Então, lembrando aqui, né, já que a gente teve essa pequena pausa aí para mudar de sala, a gente viu na aula passada alguns casos particulares de cônicas que a gente pode identificar, né? A gente viu que a equação de uma cônica cadê, deixa eu ver, é essa aqui, né, essa equação em azul, onde A, B, C, D, E e F são alguns números aí, e A, B e C não podem ser todos zero, para que isso seja uma equação de segundo grau. E aí a gente viu como tratar, né, como determinar qual é o conjunto de solução dessa equação a partir dos casos particulares, né? Primeiro caso particular, quando a gente não tinha termo misto, nem os termos lineares, né, quando o coeficiente B é zero, D é zero, E é zero. E o segundo caso, quando a gente só tem um dos termos quadráticos, e claro, ele não é o misto, porque o misto ele é sempre o termo que dá problema. Então, tem só x ao quadrado ou só y ao quadrado, tá? Então, a gente tratou esses dois casos aqui na aula passada, e hoje a gente vai tentar tratar o caso geral, como é que a gente faz para identificar uma cônica num contexto mais amplo, tá? Mas antes de chegar a tratar a equação, a gente precisa ver algo sobre mudança de coordenadas. Coordenadas. Certo? Lá no começo do curso, a gente viu que é um sistema de coordenadas, né? A gente viu que o sistema de coordenadas é uma combinação de, a gente pode dizer assim, dois elementos, que são eles uma origem e um par de eixos, usualmente ortogonais, mas não é exatamente necessário, tá? Então, uma mudança de coordenadas é uma maneira de você mudar o sistema de coordenadas, o que é óbvio, né? Mas se a gente sabe que um sistema de coordenadas é uma origem e um par de eixos, então mudar de sistema de coordenadas significa mudar de origem para uma nova origem ou mudar o seu par de eixos aqui. Aqui eu estou mudando do par xy para o par x' e y'. Certo? Então, o grande desafio aqui é fazer o seguinte, é tentar determinar uma maneira que permita a gente fazer o seguinte. Então, se a gente tem aqui o plano cartesiano, no plano cartesiano eu vou colocar um sistema de eixos aqui, x, y, e aí eu vou colocar um outro sistema de eixos aqui, que eu vou chamar de x' e y', x' e y'. Então, dado um ponto, sei lá, aqui, P, esse ponto ele é um ponto do plano, tá? Ele não é um objeto que depende do sistema de coordenadas, não. A gente pode ver esse objeto a partir do sistema de coordenadas do jeito que a gente tem fazendo, tá? Então, dado um ponto P, no sistema de coordenadas branco, ele vai ter um par de coordenadas aqui, né? P tem coordenadas x, y, no sistema de coordenadas x, y. Mas no sistema de coordenadas verde, ele tem umas coordenadas diferentes, né? Porque o jeito de encontrar as coordenadas do ponto depende do sistema de coordenadas, que a gente vai chamar aqui de x' e y'. Então, aqui é no sistema de coordenadas 1, que é no sistema de coordenadas 2. Vamos chamar assim. Deixa eu botar branco. Oi. Deixa eu botar branco e verde aqui. Pronto. Né? Sistema de coordenadas 1 no sistema de coordenadas 2. Mas o que a gente quer é uma maneira de relacionar essas coordenadas. X' e Y' com X e Y em dois sistemas de coordenadas diferentes. Claro que a gente não vai fazer isso em um contexto geral, porque a nossa ideia aqui é tratar o caso das cônicas, tá? Mas a gente vai ver um caso particular, que é simples de fazer, tá? Que é o caso das translações e das rotações, tá? Então, vamos começar primeiro com uma translação. Primeiro tipo de mudança de coordenadas que a gente vai ver é a translação. Ok? Então, essencialmente, o que é você fazer uma translação de um sistema de coordenadas? É você só trocar a origem. Você tem lá o seu par de eixos,
você tem a sua origem, e aí você troca a origem para outra origem, e obviamente leva os eixos junto dessa origem nova. E aí você vai ter um novo sistema de coordenadas que a gente chama de sistema de coordenadas transladado, certo? Então, translação, para todos os fins, significa trocar a origem. Certo? No caso aqui, a gente tem uma origem que a gente vai chamar de O, e a gente vai trocar ela por uma outra origem, O'. O efeito visual da translação seria exatamente o de uma translação. Você tem aqui o seu sistema de coordenadas, né, que tem x, y, e aí a origem está aqui, né, no encontro entre os eixos, e aí você seleciona um ponto aqui, né, sei lá, vou botar aqui assim, eu vou chamar de O', e esse ponto agora vai ser minha nova origem, e a partir dele eu construo um novo sistema de coordenadas, que eu vou chamar, né, de x' e y'. Os eixos desse novo sistema de coordenadas. Ok? Onde é que vai ser útil essa questão da translação? A gente vai ver daqui a pouco que essa translação ela tem um efeito. A gente até viu no finalzinho da aula passada, quando a gente viu parábola, né? A gente trocou a parábola com uma equação que a gente não conhecia por outra que tinha o vértice na origem. Então, a vantagem da translação vai ser fazer isso, vai ser colocar a origem na situação em que fica mais fácil de identificar a cônica. E a gente vai ver como é que faz isso mais para frente. Então, está aqui x' e y'. E aí, voltando ao nosso problema, digamos que a gente tem aqui um ponto que eu vou chamar de P, tá? É um ponto do plano, certo? E por ser ponto do plano, ele vai ter um par de coordenadas x, y, que eu vou marcar aqui. X e y. Então, aqui estão as coordenadas, vou botar em branco, e a outra eu boto em verde. X e y são as coordenadas do ponto P no sistema de coordenadas em branco. Já no sistema de coordenadas verde, esse mesmo ponto ele tem essas novas coordenadas aqui, que são elas x' e y'. Ok? Então, para todos os fins, digamos que eu vou trocar meu sistema de coordenadas, tá? Então, considere... Ui, faltou um N aqui. Considere o sistema vou chamar assim O, X, Y, para indicar a origem e os eixos X e Y, e o ponto O', vou botar em azul para ficar de acordo com a figura, e as coordenadas de O' vão ser dadas no sistema XY, porque é o que eu estou fazendo, né? Eu estou com o sistema XY e eu vou trocar para o sistema O', X', Y'. Então, vai ficar H e K. Então, digamos que a gente tem essa situação aí, né? Eu tenho O, X, Y, e eu escolhi no plano cartesiano um ponto O', que vai ser a origem do novo sistema de coordenadas, tá? Então, se a gente quer relacionar as coordenadas x' e y', a gente pode fazer o seguinte, a gente só pode olhar aqui com bastante calma para esse quadrado, que eu vou desenhar ele aqui só para vocês olharem direitinho, mas eu vou apagar, né, esse quadrado aqui, e as partes desse quadrado, porque esse quadrado está dividido em algumas partes, né? Então, esse pedacinho aqui, ele tem um comprimento, e mede exatamente H. Por que mede H? Porque H é a primeira coordenada do ponto O' no sistema em branco, né? Então, O', então aqui tem que ser H. Já daqui para cá, eu tenho K unidades de medida pelo mesmo motivo.
verdade, com relação à segunda coordenada, né? A segunda coordenada de O' é K. Beleza? Por outro lado, eu tenho que daqui até aqui medir Y, porque esse comprimento aqui é exatamente a segunda coordenada do ponto P. Ok? Já daqui até aqui, eu tenho X. Tá? Esses outros pedacinhos aqui, a gente já sabe de onde tirar, porque esse aqui está aqui, né? É a coordenada X no novo sistema de coordenadas, então aqui vai ter que ser X', e mesma coisa aqui, daqui até aqui é Y', porque é a coordenada Y do ponto P no novo sistema de coordenadas. Então, essas chaves que eu coloquei aí na figura já vão dizer exatamente qual vai ser a relação entre as coordenadas dos pontos que a gente quer. Né? Vamos só organizar direitinho aqui as ideias. Tá? Então, considere o ponto tal. Agora, considere também o sistema O', deixa eu botar, eu vou botar assim mesmo, O', X', Y', tá? Onde X', onde os eixos vou começar daqui, X' e Y' são paralelos e mesmo sentido que os eixos X e Y, respectivamente, claro. Respectivamente, né? X' é paralelo a X, Y' é paralelo a Y. Tá? Então, no sistema, suponha que P, que é um ponto qualquer do plano, tem coordenadas eu vou botar em branco aqui no sistema XY, XY no sistema XY, e vou botar em verde X', Y' no sistema de coordenadas O', X', Y'. Então, é exatamente essa situação. Eu tenho um ponto P, tem as coordenadas X dele, X e Y, no sistema de coordenadas OXY, e tem as coordenadas X' e Y', que são lá do sistema O', X', e Y'. Ok? E aí, essas chaves que eu coloquei, elas ajudam a entender como é que essas coordenadas X' e Y' se relacionam. Tá? Elas vão se relacionar da seguinte maneira. As coordenadas X, Y, X' e Y' se relacionam através das equações que são as seguintes. Então, aqui na primeira, a gente vê que Y é Y' mais K, Y é Y' mais K, e a segunda, a gente tira que X é X' mais H. X é X'
Eu podia ter colocado na ordem, né? Deixa eu botar na ordem direta aqui. X igual a x' mais h, e y é igual a y' mais k. Então, aqui, a gente tem as equações que relacionam as coordenadas x' e y'. Agora, é claro que eu não sei se vocês perceberam, mas assim, eu fui meio sacana, porque assim, o meu desenho ele foi colocado numa posição que facilita ver isso, tá? Mas assim, bolinha podia estar desse lado aqui do plano XY, podia estar aqui embaixo, podia estar aqui. Do jeito que eu coloquei, ficou bem fácil de ver, tá? Mas eu afirmo para vocês que vocês podem acreditar que essa fórmula vale, e eu deixo até de exercício, vocês tentarem verificar essa fórmula, colocando esse ponto, essa nova origem, em lugares diferentes do plano cartesiano, né? Se eu trocar para cá, por exemplo, né? Então, aqui seria H, aqui seria K. Será que a mesma equação que eu escrevi aqui, ela vai servir para descrever a translação? Né? Como é que vai ficar a coisa toda? E aí, tentem fazer, tá? É um exercício interessante, isso é só para completar a verificação dessas equações aqui, tá? E essas equações aqui, elas relacionam as coordenadas x, y das coordenadas x' e y', tá? Se eu inverter essas equações, se eu escrever x' e y' em função de x e y, eu obtenho esse par de equações aqui, que é x' igual a x menos h, y' é igual a y menos k. Certo? Então, aqui eu tenho o mesmo sistema de equações dito de duas formas diferentes, certo? Mas o importante é você ter em mente que o que é que esse sistema de coordenadas fazem? Eles permitem relacionar quais são as coordenadas de um ponto no sistema XY. Eles permitem relacionar as coordenadas de um ponto no sistema XY com as coordenadas desse mesmo sistema no sistema x' e y', que é um sistema transladado do primeiro, certo? Então, essas equações aqui, na verdade, qualquer uma das duas. Vai ter livro que você encontra de baixo, vai ter livro que você encontra de cima, mas essas daqui são as chamadas equações de translação. Ok? Então, essas são as equações de translação. Vamos ver essas equações sendo colocadas em prática, tá? Vamos ver como é que essas equações vão ficar numa situação prática mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, exemplo. Então, digamos que a gente tem uma equação que é essa aqui, 4x ao quadrado menos 8x mais 9y ao quadrado menos 36y mais 4 igual a zero. Tá? Então, digamos que a gente tem essa equação aí. Essa equação aí descreve um conjunto de pontos, né, o conjunto de pontos cujas coordenadas satisfazem essa equação, mas as variáveis aí x e y representam as coordenadas desses pontos no sistema XY. Tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma translação do meu sistema de coordenadas. Então, eu vou trocar essas coordenadas x e y por outras, x' e y', e essas coordenadas x' e y' vão descrever o mesmo conjunto de pontos, só que num sistema de coordenadas transladado, num novo sistema de eixos. Ok? Então, para esse exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos considerar que x e y, que essa é a equação da cônica, e vamos considerar que a gente vai fazer uma translação no sistema de coordenadas, tá? Para a origem nova, que a origem nova tem coordenadas. Deixa eu ver quais são as coordenadas. Vão ser 1. É isso, deixa eu conferir aqui. É porque aqui ele coloca
No livro ele coloca trocado, eu estou só prestando atenção para não me atrapalhar aqui. Isso. Para a origem nova, que vai ser o ponto de coordenadas 1 e 2. Tá? E aí a gente vai ver como é que vai ficar a equação dessa cônica nesse novo sistema de coordenadas. Ok? Então, vamos fazer essa conta. Tá? Muito bem. Então, se a gente quer ver como é que essa equação vai ficar nesse novo sistema de coordenadas, então o que é que a gente vai fazer? Eu vou primeiro escrever quem são as equações da translação. Tá? As equações da translação, coloquei aqui como são elas, igual a x' mais h, e aqui no caso h indica a primeira coordenada da nova origem, né? Então, vou apagar aqui esse h e vou colocar a primeira coordenada da nova origem, e y é igual a y' mais k, que no caso é a segunda coordenada. Então vai ficar 2. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas equações de translação e eu vou substituir aqui. No lugar de x, eu boto x. No lugar de y, eu boto y. E aí eu vou fazer a conta e ver como é que vai ficar a equação. Certo? Então vamos fazer isso. Então, se eu colocar x' mais 1 no lugar de x, aí eu vou ficar com 4 x' mais 1 ao quadrado, menos 8 x' mais 1, mais, e aí no lugar de y, eu coloco y' mais 2. Vai ficar 9, y' mais 2, menos 36, y' mais 2, mais 4, igual a 0. Aí o 4 não tem x nem y, tem x nem y, então vai ficar do Tem um mesmo jeito. quadrado ali no 9, professor. Desculpa ao quadrado aqui, né? Perfeito. Obrigado. Então vamos continuar. Primeiro a gente desenvolve esses quadrados, então a gente vai ficar com 4 x' ao quadrado. Deixa eu escrever um pouquinho maior para também não ficar muito pequeno. Vou botar aqui mais para baixo, para a gente ter espaço. Vai ficar 4 x' ao quadrado mais 2 x' mais 1 menos 4, 8 x' mais 1 mais 9 y' mais 4y' mais 4 menos 36 y' mais 2 e faltou espaço, vamos mais para a esquerda. Mais 4 igual a 0. Então vai ficar essa coisa maravilhosa aí, agora no sistema x' e y'. Só que vamos reduzir para ver o que é que vai acontecer com essa equação. E uma coisa que a gente pode, para já simplificar as contas, observar é uma coisa interessante aqui que vai aparecer. Nesse caso, né? Essa escolha da origem fez com que aqui aparecesse 8x', que vai cancelar aqui com o menos 8x'. Então, eu posso cortar essa parte com essa do produto, né? Porque quando eu multiplicar, vai cortar. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Quando eu multiplicar aqui 9 vezes 4, vai dar 36y'. E aí vai ficar 36y' menos 36y'. Então, eu posso cortar essa parte com essa. E aí eu vou ficar com a seguinte equação. Vai ficar 4x' ao quadrado. Vou botar tudinho. Mais 4. Menos 8. Mais, e do lado fica 9, y' ao quadrado, mais 36, menos 36 vezes 2, que dá 72, mais 4, igual a 0. E aí é só ajustar as coisas, porque aí a gente vai ficar com 4x' ao quadrado,
Aí vamos ver como é que vai ficar aqui. 4 mais 4 dá 8, menos 8 dá 0. 72 menos 36 dá 36, então vai dar menos 36. Eu fiz alguma coisa errada aqui, Fê? Pronto, beleza. Pronto. Então ficou aqui menos 36. Tem aqui um mais 9y ao quadrado também, que aí para a coisa ficar organizadinha eu vou botar isso um pouquinho mais para cá. Então aqui tem um quadrado, mais 9y' ao quadrado menos 36, igual a 0. Tá? Então veja o que é que aconteceu. No começo da nossa conta, a gente tinha uma equação grande aqui, né? A gente tinha uma equação bem grande, tem um termo x ao quadrado, tem o y ao quadrado, tem o x, tem o y, tem a constante. E aí, depois de fazer a mudança de coordenadas, claro que a mudança de coordenadas agora ela deu um pouco de trabalho para fazer, né? Talvez, usando outros métodos, fosse mais prático fazer isso, mas não tem problema, tá? Isso aqui está só servindo de exemplo. A gente conseguiu, através da translação, diminuir alguns termos da equação. A equação mudou, certo? Mas como a gente fez uma translação de eixos só, a gente não mudou qual é a figura, a gente não mudou qual é a cônica. A única coisa que a gente fez foi mudar o referencial, mudar o sistema de coordenadas. Então, no sistema antigo, a equação da cônica era essa, que até a aula anterior a gente não sabia o que fazer, ou a gente não desenvolveu nenhum método para resolver ela. Mas, nesse novo sistema a gente sabe, a gente fez até um exemplo na aula passada, eu não lembro se foi exatamente esse, mas a gente fez um exemplo na aula passada, que era justamente de descrever que cônica é essa, né? Então, agora eu tenho uma nova equação. De maneira que eu consigo dizer o que é essa cônica, eu posso descrever no sistema x', y' quem são os elementos dessa cônica, quem são os vértices, quem são os focos, tudo, né? E eu posso traduzir essas informações de volta para o sistema x, y, através das equações de translação. Então, se o centro está em 2, 3, então, quando eu mudar de coordenadas, eu coloco aqui no lugar de x' 2, no lugar de y' 3, e a coisa toda se resolve. Tá ok? Então, assim, a translação, ela resolve esse problema aqui de diminuir, tá? E ela vai ter justamente esse papel. A gente sempre consegue fazer essa redução através da translação? Não, a gente vai ver daqui a pouco. Mas, se a gente quer eliminar esses termos, o que a gente tem que fazer, né? Se a gente quer eliminar esses termos aqui, que só tem x e só tem y, para transformar o nosso caso num caso do item 1 lá da aula passada, a gente tem que fazer isso por meio de uma translação. Ok? Deixa eu ver o que mais. Tá, o único problema aqui, que talvez vocês possam não ter percebido, é determinar quem é a origem nova que vai fazer esse papel. Tá? Então, qual é a origem que vai me permitir eliminar esses termos? Certo? Isso aí a gente vai ver assim que a gente terminar de ver a rotação, porque eu queria apresentar primeiro as equações para vocês, mostrar como é que a gente coloca essas equações, né, como é que a gente descobre a equação de uma cônica no novo sistema de coordenadas, para depois a gente ver como é que a gente faz para determinar quais são as mudanças de coordenadas úteis para identificar uma cônica. Tá? Então, como é que a gente descobre esse olhinho aqui, como é que a gente sabe que essa é a translação que a gente vai fazer? Agora a gente vai ver rotação, então como é que a gente sabe como é que a gente faz para dizer qual é a rotação que resolve o nosso problema, tá? Tudo isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos agora para o segundo, que é o caso das rotações. Tá? Então, o que é uma rotação? Se, por um lado, a translação era só mudar a origem, a translação era só mudar a origem, a rotação ela vai consistir em mudar apenas os eixos. Então, eu vou preservar a origem e eu vou trocar os eixos, certo? Mas eu não vou trocar de qualquer forma. Eu vou trocar girando os eixos em torno do centro, em torno da origem. Tá? Então, quando a gente pensa assim, rotação de um sistema de coordenadas, o que a gente pensa é rotação
dos eixos coordenados em torno da origem. Isso vai fazer com que a origem fique no mesmo lugar que estava antes, tá? Quando a gente combina essas duas coisas, numa rotação e uma translação, a gente tem o que a gente chama de uma transformação afim no plano, né? Uma transformação afim é uma junção de uma translação com uma rotação. Tem mais algumas coisas que podem ter inverter o eixo também é um tipo de mudança de coordenadas também, mas isso não vem ao caso. E a questão agora é como é que a gente efetua, né, como é que a gente concretiza uma rotação. Então, só para ilustrar o efeito visual aqui de uma rotação, a situação vai ser mais ou menos a seguinte. Eu vou colocar só uma figura reduzida aqui, para ajudar a visualizar como é que vai ficar a mudança. Vou colocar aqui assim. Então, aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y, certo? Aqui eu tenho a minha origem no sistema de coordenadas, e aí o que eu vou fazer essencialmente é isso aqui. Eu vou trocar os eixos x e y pelos eixos x' e y', e y'. Deixa eu dar uma estendidinha aqui só para ficar mais bonitinho. Pronto. Então, eu vou trocar dos eixos x' e y', onde os eixos x' e y' são obtidos através de uma rotação de um ângulo θ aqui ao redor da origem. Então, eu vou girar o eixo x θ graus, vou girar o eixo y θ graus, e isso vai me dar esse resultado, tá? E aí volta a mesma questão, tá? Tem um ponto aqui, tá? No sistema branco, ele vai ter um par de coordenadas aqui, y e x, e x, certo? Mas no sistema de coordenadas amarelo, ele também vai ter as suas coordenadas aqui, né? Que eu vou chamar de y' e x'. E a questão é como é que a gente relaciona x' e y' com xy. Certo? Vamos ver agora como é que a gente faz isso. Então, antes de começar, a gente só precisa lembrar de algumas coisinhas lá do começo que a gente viu, tá? Que é o seguinte. Primeiro, a gente viu o seguinte, que dado um sistema de coordenadas x, y, a gente viu que as coordenadas de um ponto P, né, se P tem coordenadas x, y, então é porque as coordenadas de OP no sistema de coordenadas x, y são x, y. Ok? E quando eu tenho um vetor desse tipo, eu posso escrever esse vetor dessa forma aqui. Eu posso escrever ele como x vezes um zero. Eu posso escrever ele assim. Em termos de adição e multiplicação por escalar. X vezes um zero, mais y vezes 0 e 1. Ok? Então, quem são esses vetores 1, 0 e 0, 1? Eu vou chamar eles aqui de... Vamos botar aqui... Vamos chamar esses vetores de
E1 é o vetor 1, 0, e E2 o vetor 0, 1. Então, se a gente pensar nos eixos coordenados como retas, né? Então, esses vetores E1 e E2, eles são os vetores diretores do eixo X e do eixo Y, respectivamente, certo? E aí, eu tenho aqui E1 e E2. Então, esses vetores, eles aparecem na nossa figura aqui, né? Eles têm uma unidade de... Deixa eu botar em vermelho aqui, para ficar mais visível. Tem uma unidade de comprimento. Aqui está o E1. E aqui está o E2. E aí eu vou colocar outro par de vetores aqui, que vão ser os vetores diretores dos eixos x' e y'. Considere o 1 e o 2 vetores unitários também, né? Assim como E1 e E2. Vetores unitários, certo? Obtidos através da rotação dos vetores E1 e E2 em torno da origem, né, de um ângulo θ. Vetores unitários obtidos através da rotação de E1 e E2, através da rotação de E1 e E2 em torno da origem. No caso aqui, né, por θ grau, né, uma rotação de comprimento θ. Então, seriam esses vetores, esses aqui, né, um pouquinho mais para cá, com tamanho 1, foi demais aqui, e aqui. O 1 e o 2. Tá? Eu vou desenhar só esses vetores aqui embaixo, para a gente ter uma visão melhor da situação. Então, eu vou colocar aqui o vetor... vou colocar aqui desse lado. Aqui o vetor em vermelho. Eu tenho E1. E2. E aqui, rodado, girando em um ângulo θ. Eu tenho deixa eu ver se eu consigo deixar do mesmo tamanho. É complicado. Sem problema. Vamos lá. O 1 e um pouquinho mais para cá. O 2. E aqui a gente tem o nosso ângulo θ. Tá? E aí vamos às considerações. A primeira é a seguinte. Note que eu posso escrever o 1 como combinação de E1 e E2, usando esses coeficientes aqui. O 1 é igual a cosseno de θ vezes E1 mais seno de θ vezes E2. Tá?
E eu posso fazer a mesma coisa com o 2, só que vai mudar um pouquinho os coeficientes, porque o ângulo está aumentando, θ mais 90 graus. Aí o efeito que isso tem é que aqui vai ficar menos seno de θ vezes E1, mais cosseno de θ vezes E2. Por que isso? Vou fazer só uma justificativa breve aqui. Lembrem do círculo trigonométrico. A gente tem aqui os eixos, né? E o círculo trigonométrico traz um ensinamento sobre as coordenadas dos pontos no círculo trigonométrico, né? No círculo trigonométrico, todo ponto tem coordenadas cosseno θ, seno θ, né? Onde θ é esse ângulo aqui. Ok? Então, esse comprimento aqui é cosseno θ. Esse aqui é seno θ. Então, se você lembrar que esse vetor aqui é o E1, esse aqui é o E2, esse vetor aqui é exatamente o U1. E, portanto, as coordenadas de U1 no sistema de coordenadas E1 e E2 vão ser as coordenadas desse ponto aqui, que eu vou colocar em amarelo para vocês verem, né? Porque é assim que a gente faz coordenadas. Então, as coordenadas de U1 são cosseno θ, seno θ. Só que cosseno θ, seno θ, eu posso escrever como sendo cosseno de θ vezes 0, mais seno de θ vezes 0,1. Né? Esse aqui é o E1 e esse aqui é o E2. Bom? Então, está aí justificado por que as coordenadas de U são essas. Da mesma forma, eu tenho as coordenadas de U2, tá? E aí eu deixo de exercício vocês avaliarem aí por que as coordenadas de U2 são essas. Mas é exatamente o mesmo motivo. Observando, claro, que o ângulo θ aparece aqui, né? Aqui tem o 2. Então, por que é que vai ficar menos seno e cosseno? Tá? Tentem justificar isso aí depois. Eu vou recortar essa figura e botar em outro canto depois. Tá? Deu para entender, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, acho que eu não consegui compreender muito bem, não. Que parte? Desde o começo, foi bem Desde o difícil começo, para mim tipo, assimilar. definir o que é um vetor, produto Não, interno. não, não. Esse começo não. O começo da rotação aí. Você entendeu o que é uma rotação? É você Não. rodar os eixos. É você girar os eixos. É você trocar de xy para x', y', só girando os eixos, né? X' é o eixo x girado de um ângulo de θ graus. Mesma coisa para y'. Y' é y girado aqui de um ângulo de θ graus. Certo? Isso é uma rotação. Certo. Ok? Então, a gente Ok. pode pensar essa rotação através da rotação desses vetores aqui. E1 e 2, que eu vou girar eles, e eles vão virar os vetores o 1 e o 2. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer trocar, né, as coordenadas do eixo branco para o eixo amarelo. Então, quem vai fazer esse papel da mudança é justamente os vetores 1 e o 2, porque o 1 e o 2 vão ser aqueles vetores unitários, né, os vetores diretores do eixo do sistema x', y'. Então, eu só preciso saber quem são o 1 e o 2 em termos de A1 e A2. Tá? E aí a gente chega nessa parte aqui. Certo? Certo. Pronto. Então, a observação que fica é que
O 1 é cosseno θ vezes E1, mais seno θ vezes E2, e o 2 é menos seno de θ E1, mais cosseno de θ vezes E2, certo? E aí vamos ao problema. Qual é o nosso problema? O nosso problema é relacionar x'... Professor, Oi. sobre questão de rotacionar eixo, eu posso rotacionar um só ou tem que ser os dois? Tem que ser os dois, porque a ideia é você trocar de par de eixos ortogonais para um par de eixos ortogonais. Ah, tá. Tá certo. Tecnicamente, você poderia rotacionar um só, mas isso não tem muito sentido prático. Quando você não tem eixos, vamos dizer assim, que são ortogonais, né, se você trocar o par de eixos x, y por outro par que não é ortogonal, algumas relações vão ser perdidas. Por exemplo, a fórmula de calcular a distância, ela só funciona quando o sistema de coordenadas quando os eixos são ortogonais. Se os eixos não forem ortogonais, a gente tem que fazer outro artifício para aquela fórmula funcionar. Então, se a gente tem uma expressão, como é o caso das cônicas mesmo, né, a expressão ela é deduzida através de uma relação de distância, de uma fórmula de distância. E a gente troca para um sistema de eixos que aquela fórmula não serve mais, automaticamente você está mudando o que é aquela expressão, vamos dizer assim, as peculiaridades da expressão. Então, para o caso de cônicas, fazer esse tipo de mudança que você está dizendo não ajudaria em nada. Mas pode, é possível. Beleza? Tá certo, professor. Obrigada. Pronto. E aí a questão que fica é a seguinte. Suponha agora que P é um ponto qualquer do plano, cujas coordenadas é um ponto com coordenadas x, y, no sistema de coordenadas O, x, y, no sistema de coordenadas original, e x', y', no sistema de coordenadas novo, né, que é o O, x', y', que é obtido através da rotação dos eixos. Tá? E aí, como é que a gente faz para relacionar x' e y'? Então, note que x', y' é igual a x' vezes o 1 mais y' vezes o 2. Tá aqui, ó. X' vezes 1 é esse vetor aqui. Aqui é x' vezes o 1. E aqui é x', y' vezes o 2. Quando eu somo esses dois vetores, o resultado é esse vetor aqui, OP. Só que as coordenadas do vetor OP são as coordenadas de P naquele sistema de coordenadas. Então, x', y', né, que são as coordenadas de P no sistema x', y', posso escrever essas coordenadas dessa forma, e aí a gente sabe quem é o 1 e quem é o 2. Por quê? Porque o 1 é cosseno θ, seno θ, e o 2 é menos seno θ, cosseno de θ. Então, se eu multiplicar aqui dentro, eu fico com eita, calma, aqui eu... Eita, peraí, que eu acho que eu fiz uma pequena confusão aqui. Um segundo. Não, tá certo.
E aí vamos ver como é que vai ficar. Aí aqui, se eu juntar, vai ficar x' vezes cosseno de θ menos y' vezes seno de θ. Aqui eu multipliquei x' por cosseno, y' por menos seno e somei, né? E a segunda coordenada, x' seno de θ é x' seno de θ mais y' cosseno de θ. E aí eu observo que eu posso reescrever isso desse jeito aqui, ó. Isso é x' cosseno de θ menos y' seno de θ, que multiplica o vetor 1, 0, mais x' seno de θ mais y' cosseno de θ, que multiplica o vetor 0, 1. Né? Então, aqui eu tenho 1, vou até substituir aqui, 1, 0 é o vetor 1, 0, 1 é o vetor 2, é 2, né? Então, eu peguei aqui as coordenadas de P no sistema de coordenadas x', y', e quando eu desenvolvi, eu obtive essa expressão aqui, que é alguma coisa que multiplica é 1, mais alguma coisa que multiplica é 2. Só que lembra que isso tudo são as coordenadas do vetor OP, né? Então, se o vetor OP se escreve como alguma coisa vezes é 1, mais outra coisa vezes é 2, então é porque x, a coordenada x do vetor OP, do sistema OXY, é exatamente x' cosseno de θ menos y' seno de θ, e a coordenada y do ponto P é x' seno de θ mais y' cosseno de θ. Tá? É aqui. Né? As coordenadas de um vetor, as coordenadas de um ponto, são as coordenadas desse vetor no sistema de coordenadas. Só que as coordenadas do vetor no sistema de coordenadas a gente pode escrever dessa forma. X vezes é 1, y vezes é 2. Só que aqui no caso, o x é esse primeiro aqui, e o y é esse aqui. Ok? Essas equações que a gente encontrou aqui embaixo vão ser as equações que a gente estava procurando, que são as equações que relacionam as coordenadas x e y com as coordenadas x' e y', desde que você saiba quem é o ângulo θ, né? Mas é isso que a gente está querendo fazer, a gente está querendo rotacionar o ângulo θ. Se a gente sabe qual é o ângulo, é só colocar ele aí e está tudo certo. Né? Então, essas são as equações da rotação. Tá bom? Então, efetuar uma rotação no sistema de coordenadas x, y é você trocar a coordenada x, as coordenadas x e y pelas coordenadas x' e y', que satisfazem esse sistema de equações aí. Ok? Esse sistema ele também costuma ser visto através da forma trocada dele, onde você escreve x' e y' em função de xy. Tá? E invertendo esse sistema, ele fica assim.
a conta de cima para baixo seria essencialmente resolver o sistema nas variáveis x, linha e y'. A gente ia ficar com alguma coisa assim, x' igual a x cosseno θ mais y seno θ, e y' igual a menos x seno θ mais y cosseno θ. Né? Esse outro sistema aqui que eu escrevi seria o equivalente para, sabendo as coordenadas x e y, você determinar quem são as coordenadas no sistema novo, x' e y'. Tá? Então, essa é o que faz a parte da mudança de coordenadas. Certo? Então, resumo da ópera. A gente tem duas mudanças de coordenadas. E essas mudanças de coordenadas, elas são feitas através das equações de cada uma das mudanças. A primeira mudança de coordenadas é a translação, onde você troca a origem do ponto 00 para o ponto HK. E aí você faz isso através desse sistema de equações. E a outra mudança de coordenadas é a rotação. Né? A outra mudança de coordenadas que a gente pode fazer é a rotação, que consiste de trocar xy por x'y e y' através desse sistema de equações. Então, efetuar uma rotação é no lugar de x colocar isso, no lugar de y colocar isso, e fazer as contas. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, para dar uma esclarecida em como é que a gente usa essa parte aí também. Vamos ver um exemplo. Deixa eu achar um exemplo bom aqui. Cadê a equação que eu tinha achado? Cadê? Ah, aqui. Pronto, esse aqui serve. Tá. Vai dar uma ajuda. Eu vou só tirar alguns termos para a gente também não se estender muito nas contas, e a ideia é exemplificar a parte de rotação. Então, digamos que a gente tem a seguinte equação, que é a equação 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 10xy mais 32, tá? Igual a zero. Essa é a equação de uma cônica, tá? E ela tem um elemento agravante aqui, que a gente não tratou na aula passada, né? Não está entre os casos particulares que a gente sabe resolver, que é a presença desse termo aqui, que envolve as variáveis x e y. A gente costuma chamar esse termo, eu já falei algumas vezes, né? Mas só para deixar registrado, ele é chamado do termo misto da equação da cônica. É o termo que envolve as variáveis x e y aí nesse produto. Então, a gente tem essa equação aqui e a gente vai fazer uma rotação que vai eliminar esse termo. Ou melhor dizendo, a gente vai fazer uma rotação no sistema de coordenadas, tal que no novo sistema de coordenadas a equação da cônica não vai ter mais essa parte xy, certo? Então, qual vai ser o θ que a gente vai usar? A gente vai usar o θ igual a 45 graus. Certo? Só um segundo, pessoal. Voltei. Ah, tá? Então, vamos efetuar essa rotação aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever quem são as equações de rotação, as equações que a gente vai colocar lá. Tá? E as equações, elas são essas aqui. X igual a... deixa eu filar, porque às vezes eu esqueço.
é x' cosseno θ menos y' seno θ, xy igual a y' seno θ mais, perdão, errei, aqui é x', mais y' cosseno θ, tá? Claro que, como a gente sabe que θ é 45 graus, a gente sabe quem é seno e cosseno de 45, né? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 também, então o sistema vai ficar bem bonitinho, vai ficar assim, x igual a x', que multiplica raiz de 2 sobre 2, mais menos y', que multiplica raiz de 2 sobre 2, e y igual a x', que multiplica raiz de 2 sobre 2, mais y', que multiplica raiz de 2 sobre 2. Vai ficar essa coisa maravilhosa aí. A gente pode até dar uma ajeitada melhor, né, para na hora de fazer as contas não dar tanto trabalho, colocando esses raiz de 2 sobre 2 em evidência. E aí vai ficar bem tranquilo. Então a gente vai ficar com x igual a raiz de 2 sobre 2 vezes x' menos y' e y igual a raiz de 2 sobre 2 vezes x' mais y'. Então essa é a mudança de coordenadas que a gente planeja fazer. Então o que a gente vai fazer aqui agora é, no lugar de x, coloca essa expressão, no lugar de y, coloca essa expressão e ajeita tudo para ver como é que vai ficar. E vamos fazer as contas, certo? Quando a gente substituir, a gente vai ficar com o seguinte lá, vai ficar 3 vezes x ao quadrado, só que aí x ao quadrado é raiz de 2 sobre 2, que multiplica x menos y, x' menos y' ao quadrado, mais 3 raiz de 2 sobre 2, que multiplica x' mais y' ao quadrado, menos 10 xy, né? Então vai ficar raiz de 2 sobre 2, x' menos y' vezes raiz de 2 sobre 2, x' mais y', mais 32 igual a zero. Igual a zero. Certo? E aí agora o resto é só conta, né? Só organizar os termos. Vamos fazer isso aqui. Então, o 3 está ok. Aí aqui dentro do 3 vai ficar raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é 1/2. Então vai ficar 3 meios multiplicando x menos y ao quadrado. Só que x menos y ao quadrado é x' ao quadrado menos 2 x' y' mais y' ao quadrado mais, mesma coisa aqui, né? Vai ficar 3 vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é 1/2, então vai ficar 3 sobre 2 x' ao quadrado mais 2x' y' mais y' ao quadrado, tá? Menos, aí aqui tem raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, é 1/2, né? 10 vezes 1/2 é 5, então vai ficar menos 5, vezes x' menos y', que multiplica x' mais y'. Então, o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 5 x' ao quadrado menos y' ao quadrado. Tudo isso mais 32 igual a zero. Deixa eu puxar um pouquinho mais para lá para eu ganhar esse espaço aqui.
menos não, mais 32 igual a zero. Então tá aí, essa conta aqui engordou um pouquinho, né? Pronto. E aí, qual é a próxima etapa agora? Agora é simplificar, é fazer os devidos ajustes e ver o que é que fica no final, tá? Para a gente já ir direto ao ponto, a gente observa o seguinte, que aqui eu vou ficar com menos 3 x' e y', mais 3 x' e y'. Então, a gente pode cortar esse pedaço com esse, porque esses dois vão sumir depois que a gente multiplicar. E aí, vamos já ajustando as coisas, tá? Primeiro, vai ter algum termo que multiplica x' ao quadrado. Quem vai ser esse termo? Vamos juntar aqui todos os coeficientes de x' ao quadrado. Aqui, quando eu multiplicar, eu vou ter 3 meios. Aqui, quando eu multiplicar, eu vou ter 3 meios também, que multiplica x ao quadrado, x' ao quadrado. E aqui, quando eu multiplicar, eu vou ter menos 5 x' ao quadrado. Então, menos 5 x' ao quadrado. Vai ter outro termo multiplicando y' ao quadrado. Então, vamos colocar aqui mais alguma coisa que multiplique y' ao quadrado. O primeiro vai ter aqui o 3 meios de novo. Mais aqui aparece 3 meios também. E aqui aparece mais 5. Agora, né? Porque tem esse menos, que vai juntar com esse menos aqui. E aí vai ficar mais 5. Vezes y' ao quadrado. E por último, a gente já gastou todos os termos que tem x' e y', sobra só o mais 32, que ficou ali de boa, nem foi alterado pela rotação, continuou do jeito que está, igual a zero. Então, quando a gente terminar de fazer as contas aqui, terminar de organizar, a cônica que a gente fica é a cônica 3 meios mais 3 meios é 3, 3 menos 5 é menos 2, x' ao quadrado, mais 3 mais 5, 8, y' ao quadrado, mais 32 igual a zero. Então, a gente vai ficar com essa igual a zero aqui. Cadê? Igual a zero. Então, após fazer uma rotação do meu sistema de coordenadas, eu obtive que a nossa cônica, que é aquela coisa que é fixa, né? A cônica é um objeto que está fixo do plano. A questão é que a gente está mudando só a referência, o modo de ver. Então, antes a gente estava vendo através do sistema XY. Agora a gente está vendo através do sistema x', y'. Através do sistema x', y', a cônica ela tem essa equação aí, que já se enquadra naqueles casos que a gente viu, né? No primeiro caso que a gente viu da aula passada, né? Que é o caso que não tem termo misto e não tem os termos que só dependem de x e y, sem estar ao quadrado, né? Os termos lineares. Então, em teoria, se a gente organizar aqui as coisas direitinho, a gente consegue determinar tranquilamente qual é essa cônica, fazer um esboço no sistema de coordenadas x', y', e sabendo que esse sistema de coordenadas x', y' surgiu a partir de uma rotação do sistema xy, a gente pode simplesmente refazer, levar essa mudança de coordenadas de volta para o sistema xy dentro do esboço, só girando os eixos de volta. Okay? Então, a gente consegue uma descrição completa dessa cônica a partir dessa nova equação. Certo? Mas, de novo, o problema que fica é como determinar o ângulo de rotação. Tá? Talvez esse problema fique para a aula passada. Fique para a aula passada, foi ótimo. Fique para a próxima aula. Tá? Próxima aula a gente trata esse problema do ângulo. Porque agora, que dá tempo da gente fazer, eu tenho certeza que dá, é a gente tratar o problema da translação. Como determinar qual é a translação que simplifica a minha equação? Como determinar se existe uma translação
que simplificam a minha equação. A gente vai fazer essa parte agora e vai ver qual é o efeito da translação no sistema de coordenadas, tá? Algumas coisas que eu queria colocar aqui de observação para vocês, alguns detalhes importantes que a gente viu, e a gente vai usar essas observações mais para frente, para evitar fazer esse bolo de conta. Vocês viram a quantidade de conta que a gente fez para mudar de coordenadas, né? A gente fez, substituiu, ajeitou, simplificou, levou ao quadrado, certo? A ideia é a gente não precisar fazer tanta conta assim. E a gente só observar o que é que muda de uma equação para outra, tá? Aqui, no primeiro exemplo, veja que interessante. Alguns detalhes que eu posso frisar aqui que vão ser importantes são, primeiro, os termos, os coeficientes de x ao quadrado e de y ao quadrado, eles não mudaram quando eu fiz uma translação. Né? Isso é um elemento muito importante, tá? Que ele vai garantir o seguinte, ele vai garantir que quando eu faço uma translação, esses termos vão ter os mesmos coeficientes. Então, eu não precisaria fazer a conta inteira para descobrir como é essa parte da equação depois da translação. Por quê? Porque eu já sei como é que ela vai ficar. Eu sei que a parte quadrática ela não muda. E essa outra parte aqui final, como é que ela vai ficar? Aí a gente vai ver agora na conta. Mas dá para determinar também, sem precisar fazer a mudança propriamente dita. A gente só precisa determinar qual é a mudança de coordenadas para que a gente consiga tirar as informações depois. Mas vamos ver isso. Então, essa é a observação da translação. A translação ela não mexe nos termos quadráticos, a gente vai confirmar isso daqui a pouco. Já na rotação, a lição que a gente consegue tirar dos exemplos é que teve um termo aqui interessantíssimo que não mudou, nem mexeu, né? Ficou na mesma após efetuar a rotação, que foi o termo linear, que está aqui, né? Esse 32, ele começou aqui na equação original, em x e y, e ele continuou aqui com mais 32. Né? Então, a rotação, ela não mexe no termo livre, que a gente chama, né? O termo que não depende de x e y. Agora ele vai mexer em todos os outros. Mas é interessante porque a gente já sabe que quando a gente determinar a rotação correta, claro, o termo que tem x e y, ele não vai aparecer mais, então, quando a gente for reescrever a equação no novo sistema, não vai ter x e y, a gente não precisa se preocupar com isso, mas a gente vai ver também como é que essa parte aqui muda, tá? Para que a gente também não precise fazer essa conta inteira, tá? Essa conta inteira aqui a gente não vai precisar fazer depois do que a gente vai ver, acho que na próxima aula, porque a parte de rotação vai ficar melhor na próxima aula, tá? Então, vamos partir agora para o contexto geral, que é o contexto de identificação de cônicas. Tá? E o problema é bastante simples. Problema... Inclusive, eu já adianto a vocês que vai ser um problema da prova, vai ser uma coisa dessa, tá? Que qual é o problema? Dada a equação ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais ex mais dy mais f igual a zero, identifique a cônica. Então, esse é o problema que a gente vai resolver agora. Tá bom? E o problema consiste de dividir a conta em duas etapas. Tá? A primeira etapa na verdade eu posso chamar de 3, porque a primeira etapa é avaliar se eu já não tenho uma situação como as que a gente tratou na aula passada, que é o quê? Sem esses termos e sem esse aqui, ou sem esses aqui, por exemplo, só com o x ao quadrado. Tá? Foram os casos que a gente viu na aula passada, os casos envolvendo elipse, hipérbole e parábola, né? Os casos mais práticos, quando a coisa está bem bonitinha. Verificado que não está dentro de um daqueles casos da aula passada, né, que a gente não consegue determinar através dos métodos da aula passada, aí a gente vai começar a brincadeira, que é o quê? Primeiro,
eu vou efetuar uma rotação para eliminar esses termos aqui. Desculpa, uma translação para eliminar esses termos aqui, que eles são chamados de termos lineares. Tá? Então, na primeira etapa, eu vou verificar se existe alguma maneira de eliminar esses termos através de uma translação, que nem sempre vai acontecer, mas quando acontece é uma maravilha e vale a pena fazer esse teste primeiro. E a outra parte é eliminar o termo misto através de uma rotação. Se a gente conseguir fazer isso, acabou o nosso problema. Tá? A gente consegue identificar. Por quê? Porque a partir daí a gente vai estar num dos casos da aula anterior. A gente vai estar num dos casos da aula anterior e aí a gente consegue resolver. Ok? Então, primeira etapa que eu vou colocar, a primeira das que a gente vai ver aqui hoje, né, é translação para eliminar o termo, os termos lineares. A primeira etapa vai ser fazer uma translação para eliminar os termos lineares. Então, uma translação, a gente acabou de ver que é uma mudança de coordenadas do tipo x igual a x' mais h, y igual a y' mais k. E essa mudança de coordenadas, ela faz o quê? Ela troca o sistema de coordenadas do sistema OXY para o O'X', Y', onde O, X' e Y' são paralelos aos eixos X e Y, só que se encontrando agora no ponto O', que é a nova origem do sistema de coordenadas. Né? Então, essa mudança de coordenadas aqui, ela só faz trocar a origem do ponto 00 para o ponto HK. Então, essa é a primeira mudança que a gente vai fazer. E aí, para a gente tentar entender melhor qual é o efeito dessa mudança na equação de uma cônica, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir essa aqui, eu vou fazer essa conta uma vez, para vocês entenderem direitinho. Eu vou substituir essa mudança de coordenadas lá na equação e vamos ver o que é que vai acontecer com ela. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu fizer isso, eu vou conseguir entender como é que vai ficar a equação depois e eu vou conseguir visualizar quais são as condições sobre H e K para que no novo sistema não tenha o que eu não quero. Ok? Então, é simples assim. Eu vou substituir e ver o que é que eu preciso sobre H e K para não ter mais um termo que depende só de X e outro termo que depende só de Y. Tá bom? Então, vamos fazer essa conta aqui, que a gente vai fazer uma vez na vida. Não mata ninguém, mas talvez doa um pouco. Perdão aí. Deixa eu botar um pouquinho mais fininho. Então, vamos lá. Então, a equação está aqui, né? ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais ex mais dy mais f igual a zero. Tá? Eu vou chamar essa parte do lado esquerdo aqui por uma questão prática de g de xy. Tá? É como se g fosse uma função de duas variáveis, onde eu coloco x' e y' aí para fazer a minha conta. Tá bom? Então, vamos ver como é que vai ficar. Quando eu efetuar essa translação, a equação vai ficar assim. Vai ficar deixa eu botar aqui. A x ao quadrado. Então, vai ficar x' mais h ao quadrado. Mais b, xy, x' mais h, y' mais k. C, y' mais k ao quadrado, mais dx, então fica dx' mais h, mais y' mais k, mais f igual a zero. Então, tá aí a minha equação depois que eu efetuo a translação. E agora o que a gente vai fazer é o que a gente fez antes, só que para esse caso geral. Vamos ver como é que a equação vai ficar depois de fazer a translação para o ponto HK. Tá? Quando eu levar ao quadrado aqui, na verdade, assim, eu vou tentar fazer isso de uma forma
mais inteligente para a gente não ter que fazer tanta conta quanto a gente fez antes. Observando só alguns detalhes. O primeiro detalhe é que depois de fazer a conta, depois de efetuar a translação, a gente vai ficar com uma equação desse tipo aqui. A gente vai ter alguma coisa, vou chamar de A', que multiplica x' ao quadrado, mais alguma coisa que multiplica x', y', mais alguma coisa que multiplica y' ao quadrado. Tá? Por quê? Porque quando eu fizer essa mudança, eu ainda vou ter a equação de uma cônica. Então, vai ser ainda uma equação de segundo grau, só vai trocar as variáveis. Tá? Então, eu vou ter também uma parte que multiplica só x', outra parte que multiplica só y', mas uma outra parte aqui que não depende de x' nem de y'. Tá? Vamos só tentar descrever, olhando a equação de cima, quem vão ser esses coeficientes. Então, quem vai ser, por exemplo, o coeficiente de x' ao quadrado. Né? Então, vamos fazer essa avaliação aqui. Então, observe que quando a gente simplificar a equação, a gente vai ficar com algo desse tipo, onde, deixa eu colocar, vou fazer tipo uma tabela aqui assim. A linha é quem? A linha é o coeficiente de x' ao quadrado. Só que x' ao quadrado só vai aparecer aqui dentro. Que aqui dentro vai aparecer x' ao quadrado mais 2 hx' mais h ao quadrado. Então, como x' só aparece aqui dentro, então o coeficiente de x' vai continuar sendo A. Não vai mudar o coeficiente de x, né? O coeficiente de x vai ser o mesmo coeficiente, desculpa, o coeficiente de x ao quadrado vai continuar sendo o coeficiente de y ao quadrado depois de fazer a translação. Mesma coisa vai acontecer com b. Quando eu efetuar a translação, o coeficiente do termo misto, que aparece aqui, né? O termo misto ele só aparece aqui, não tem mais nenhum outro canto que apareça x' vezes y'. Então, o coeficiente dele vai ser o mesmo de antes, que é o b. Deixa eu só escrever como é que fica esse produto aqui para a gente usar aqui. Então, isso aqui vai ficar x', y' mais x' k mais y' h mais hk. Tá assim. Tá? E o c', que é o coeficiente de y' ao quadrado. Veja que y' ao quadrado só aparece aqui, quando eu desenvolver essa parte da conta aqui, que vai aparecer aqui y' ao quadrado mais 2 y' k mais k ao quadrado. Então, quando eu multiplicar por c, ele vai continuar aqui como coeficiente de y' ao quadrado. Então, o c', que é o coeficiente de y' ao quadrado, vai ser o mesmo c da conta anterior. Tá? Isso já mostra uma coisa legal. Isso já mostra que os termos quadráticos da equação, eles vão continuar com os mesmos coeficientes. Quando eu trocar de xy para x', y' por uma translação, o coeficiente de x' ao quadrado vai ser o mesmo coeficiente de x ao quadrado. O coeficiente de xy vai ser o mesmo coeficiente de x', y'. E o coeficiente de y' ao quadrado vai ser o mesmo coeficiente de y ao quadrado no sistema de coordenadas original. Não vai mexer nesses coeficientes. Então, quando eu for fazer a translação, eu vou fazer assim, vou chegar na minha conta e vou dizer, após fazer a translação tal, a equação vai ficar ax' mais bx ao quadrado, x', y' mais c, y' ao quadrado, mais o resto que a gente está vendo ainda. Né? Sem precisar fazer as contas para determinar quem vão ser esses coeficientes, porque a gente já sabe que, ao fazer uma translação, os coeficientes dos termos quadráticos não mudam. Eles vão ficar iguais, no mesmo canto. Vamos seguir. Aí agora o termo d', né? Só que quem é o d'? Eu vou colocar aqui do lado para a gente não ficar muito longe. Quem é o d'? O d'
é o coeficiente de x'. Então, vamos procurar na equação de cima onde é que aparece só x', sem estar ao quadrado. Tá? Então, olhando aqui com bastante calma, a gente observa que o x' aparece aqui. Então, daqui eu tiro que um dos coeficientes de x' vai ser o 2AH, né? Que aqui quando eu multiplicar por A, né, vai ficar 2AH vezes x'. E x' aparece também aqui, ó. X'K. Tá? Aqui eu não estou interessado mais nesse termo, porque ele já apareceu aqui no B', nesse termo aqui, né? Esse aqui eu não estou interessado mais, porque ele já apareceu aqui, eu já computei ele de outra forma. Mas eu quero aqueles que só tem x', não tem y' junto, nem tá x' ao quadrado. Então tem aqui. Então vai aparecer 2AH mais BK, né? E por último, o x' aparece aqui, quando eu multiplicar por D. Então, só falta aqui para concluir 1 mais D. Tá? Já o E' vai ser o coeficiente de y', sem estar ao quadrado e sem estar junto com o x', né? E aí, onde é que aparece aqui é o y'. O y' ele aparece aqui, né? Quando eu multiplicar aqui por B, então vai ter aqui um termo que é o BH, mais, onde mais vai aparecer? Vai aparecer aqui, né? Tem 2y', K, que vai multiplicar por C. Então, o coeficiente vai ser 2CK, mais o último termo que falta, que é esse aqui, que é o EY'. Então, como coeficiente de y', né, quando eu botar o y' em evidência juntando essa parte todinha, eu vou ter o E aqui. Então, esse é o coeficiente de x', esse é o coeficiente de y', e por fim, falta só registrar o termo livre, que é o f', que é o termo livre aqui no final. Como é que esse termo aqui muda? Então, esse termo aqui muda da seguinte maneira. Aqui, f', ele vai mudar de que maneira? Aí vamos procurar aqui o que é que sobra de termo livre, de termo que não tem nem x' nem y' das equações todas. Então, aqui, a gente tem um A vezes H ao quadrado. Aqui a gente tem um BHK. Aqui a gente tem um CK ao quadrado, quando multiplicar. Então, mais CK ao quadrado. Aí agora tem aqui D que multiplica por H, mais DH, mais E que multiplica K aqui, mais EK. E por final, o F aqui que ficou sobrando no final, mais F. Tá? Que parece uma coisa grande, né, o que aconteceu com F', mas é um termo que ele não costuma dar muito trabalho. Se você pensa assim, eita, como é que eu vou memorizar esse F'? Ele não dá muito trabalho porque ele é exatamente... Lembra que eu chamei aqui a equação no começo de g de xy? Voltei aqui no começo, aqui, g de xy. Se você observar direitinho, o termo F' é exatamente esse termo aí, g de xy,
a esse lado esquerdo da equação da cônica, onde eu troquei, no lugar de x eu botei h e no lugar de y eu botei k. Então a gente pode dizer que isso aqui é como se fosse o g de h de hk. Certo? Então, quando a gente efetua uma translação, a gente vai ficar com o seguinte, vamos botar aqui sobre a forma de uma conclusão aqui. Ao efetuar a translação para da origem do sistema de coordenadas original para a nova origem, eu vou chamar aqui de HK, a gente vai ficar com a equação, com a seguinte equação. A equação vai mudar para coeficiente de x' ao quadrado vai continuar sendo a, então fica ax' ao quadrado, de xy continua b, de y' ao quadrado continua sendo c, esses termos não mudaram. Aí aqui vem os termos preocupantes, que são neles que a gente quer mexer, que são os coeficientes de x' e de y', que são eles 2ah mais bk mais d, que multiplica x', mais bh mais 2ck mais e, que multiplica y'. Eu vou botar... Não, esse g, escuta, esse g é a função que representa o lado esquerdo da equação da cônica. Né? Quem é g de xy? É ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais ex mais dy mais f. Tá? É só essa expressão, eu coloquei g só para indicar essa expressão aqui do lado esquerdo, que é uma expressão que depende das variáveis x e y. Tá? E aí o que acontece com o termo livre é que o termo livre ele muda de maneira que o termo livre da nova equação é aquela função lá, g de xy, só que no lugar de x você bota h, e no lugar de y você bota k. Tá certo? Vai ficar assim. Aí aqui... Opa, calma, o que foi que aconteceu? Sumiu a tela. E... Fica calma nessa hora, deixa eu compartilhar de novo. Voltou. Acho que eu bati no canto errado aqui. Né? Mas, aí aqui o g de hk, né, igual a zero. Então, a equação ela vai mudar, tá? Mas de modo que tem poucas coisas preocupantes. Você já sabe como é que vai ficar. Então, você pode simplesmente, numa questão, dizer assim, ó, se eu transladar para hk, a equação vai ficar dessa forma aqui. Vai ficar o x, xy e y' do mesmo jeito. Vai mudar os coeficientes x', y', e o f muda dessa forma aí, que é fácil. Né? Então, esses termos não vão ser tão complicados. Os termos problemáticos vão ser esses aqui. Por que eles são os termos problemáticos? Porque lembra que a gente quer uma translação que elimine esses termos. Tá? Então, o que a gente quer no final da conta é que não tenha nada que multiplica x', nem nada que multiplica y'. Ou seja, eu quero que esses coeficientes sejam zero. E eu quero determinar quem é h e k que satisfaçam essa condição. Ok? Então, vamos continuar aqui. Queremos determinar h e k tais que os coeficientes de x' e y' sejam zero ao fim da translação. Então, eu quero determinar h e k de maneira que 2ah
mais BK mais D seja igual a 0 e BH mais 2CK mais E seja igual a 0. Tá? Isso aqui é o quê? Isso é um sistema com duas equações e duas incógnitas. Quem são as incógnitas? H e K. E a solução desse sistema vai me dizer se eu consigo, vai me dizer quem é o H e o K que anulam esses termos. Certo? Então, a solução do sistema, eu vou chamar esse sistema de sistema 1, vai me dizer quem deve ser a nova origem do sistema XY. X', Y', na verdade. Né? Então, ele vai dizer quem é o H e K que você precisa, que vai simplificar a sua equação, e aí você coloca esses valores aqui em cima e descobre quem é. Tá bom? Pareceu complicado? Um pouquinho, né? Pareceu um pouquinho complicado. Eu vou fazer um exemplo para esclarecer essa coisa. Porque a ideia dessa coisa todinha que eu fiz foi justamente fazer o quê? Fazer vocês entenderem qual é o efeito da translação, tá? E como é que a gente pode pular aquela conta todinha para determinar a cônica. Tá? A gente não quer fazer aquela conta toda de substituir as coisas e dizer qual é a cônica no final. Não, o que a gente quer é um jeito rápido. É identificar qual é a translação e saber que após fazer aquela translação, a cônica vai ser essa. Tá? Vamos fazer um exemplo. Então, eu vou refazer o exemplo que a gente fez antes, só que agora sem saber quem é a translação. Assim, em teoria a gente sabe quem é, porque a gente lembra, mas vamos ver como é que a gente usa essa metodologia para determinar e descobrir como é que fica a equação da cônica, tá? E aí a gente termina a aula com esse exemplo. Veja que faltam o quê? 7 minutos. Vai dar tempo e ainda vai sobrar tempo ainda para fazer outra coisa. Então, exemplo. Qual foi a equação? Deixa eu lembrar aqui. Tá aqui. Na verdade. Cadê? Translação. Isso, está aqui já. Pronto. E aí eu vou colocar esse exemplo só na ordem que a gente está observando aí as equações da cônica, né? Um coeficiente x ao quadrado, xy, y ao quadrado, na ordem certinha. E aí a equação que a gente vai tratar aqui agora é essa aqui. 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos 8x menos 36y mais 4 igual a 0. Tá? Para fins da resolução do problema, tá? Quem é o g de xy que eu estava falando lá na conta anterior? O g de xy é essa expressão aqui, 4x ao quadrado mais 9y mais 9y ao quadrado menos 8x menos 36y mais 4, tá? De maneira que quando eu falar em g de hk, o que eu vou fazer é trocar aqui x por h e y por k. Então, é só isso, tá? Quem são os coeficientes dessa equação? Primeiro, coeficiente A, que é o coeficiente de x ao quadrado, 4. Coeficiente B, que é o coeficiente do termo misto, xy, é 0, porque não tem xy aqui. Coeficiente C, que é o coeficiente de y ao quadrado, 9. Coeficiente D é menos 8. Coeficiente E é menos 36. E F,
e F é 4. Tá? Tá aí os coeficientes. Por que é que eu escrevi esses coeficientes? Porque a primeira coisa que eu vou fazer para resolver esse problema, para determinar a translação que simplifica a equação, é escrever esse sistema aqui. Escrever esse sistema usando os coeficientes da equação que foi dada. Então, na equação que foi dada, eu tenho que A é 4, vamos só escrever o sistema direitinho aqui. Então, A é 4, vai ficar 2 vezes 4 vezes H, mais B é 0, então vai ficar 0, mais D, que é 8, menos 8, igual a 0. Tá? Segunda equação, B vezes H, só que B é 0. Aí 2CK, C é 9, então vai ficar 2 vezes 9 vezes K, mais E, que é menos 36, igual a 0. Então eu só fiz o quê? Pegar esses coeficientes aqui e jogar eles no sistema. E escrevi como é que ficou o sistema para essa cônica. Tá? Para essa cônica aí. Se eu ajeitar direitinho, eu fico com 8H igual a 8, que no caso aqui me diz que H é 1, e 18K é 36, o que me diz que K tem que ser 2. Então tá aqui qual é a translação que vai simplificar a minha equação, que vai tirar os termos lineares. Tá? A conta que a gente fez aqui em cima foi justamente para garantir que, mudando a origem para o ponto O' de coordenadas 1 e 2, a minha equação vai ficar no formato da equação lá de cima trasladada, onde os coeficientes de x' e de y' são 0. Tá bom? Então, veja o que é que vai acontecer agora. Eu vou só escrever a resposta, eu não vou nem fazer mais conta nenhuma, porque a conta já está feita. A conta que a gente tinha que fazer era essa, que era determinar qual era a nova origem. Depois que a gente fez essa conta, então a gente sabe que efetuando a translação. Aí qual é a equação de translação que a gente faz? É x igual a x' mais 1, y igual a y' mais 2, né? X igual a x' mais h, e y igual a y' mais k. Depois de fazer essa translação, a equação da cônica fica. Como é que vai ficar a equação da cônica? Tá aqui a forma, né? Cadê? Aqui. Tá aqui a forma, né? Coeficientes de x ao quadrado, y ao quadrado e xy, x' e y' vão continuar os mesmos, tá? Os termos lineares, que são esses aqui que estão no retângulo vermelho, eu fiz a conta visando anular eles, então eles não vão aparecer na nova equação. E o g de HK é só substituir HK na equação de g que a gente viu lá na frente. Acho que é a única conta que falta fazer. Então a equação da cônica vai ficar, e cadê? Tá aqui, né? Então vai ficar 4x' ao quadrado mais 9y' ao quadrado. Essa parte aqui vai sumir, e o final é o g de x', g de HK. Então vai ficar, deixa eu colocar aqui, 4x' ao quadrado mais 9y' ao quadrado, o coeficiente de x e y era 0, então o de x', y' vai continuar sendo 0, mas os termos lineares a gente anulou com essa translação, porque essa é a translação que anula, e aqui só falta botar o g de HK, que no caso é 1, 2, né? 1, 2, igual a 0. Onde, aí vamos calcular quem é o g de 1, 2, né? G de 1, 2 é, aí cadê o G? Deixa eu jogar esse G lá para baixo para a gente não ficar subindo. Copiar. Colar. Botar ele aqui embaixo. Então, G de 1, 2 é 4 vezes 1 ao quadrado
mais 9 vezes 2 ao quadrado, menos 8 vezes 1, menos 36 vezes 2, mais 4. E vai dar exatamente 4 com 4, 8 menos 8, 0. 36 menos 72 dá menos 36. Então, colocando a equação completa, 4x' ao quadrado mais 9y' ao quadrado menos 36 igual a 0. Certo? Foi exatamente a equação que a gente encontrou lá em cima, depois de fazer a translação. Só que dessa vez a gente teve que descobrir a translação. E eu não sei vocês, mas eu acho que lá, naquele momento, só efetuando a translação, a gente fez muito mais conta. Né? Aqui, a única conta que a gente teve que fazer, né, as únicas, vamos dizer assim, foi escrever o sistema e resolver. E depois de resolvido o sistema, escrever quem é o G de 1, 2 aqui. Foi a única coisa que a gente fez de conta. O resto veio de graça da conta que a gente fez antes para o caso geral, do G de XY. Certo? Próxima aula, a gente volta a abordar essa parte. A gente faz a parte da rotação, que também vai ser simples. Eu acho que, na verdade, a única dificuldade vai ser determinar o ângulo θ, que é um pouquinho mais chatinho do que simplesmente resolver o sistema. E aí a gente faz vários exemplos na aula que vem. Né? Exemplos envolvendo identificar a cônica a partir do que foi dado lá. Ok? Vou liberar vocês, porque vocês têm aula ainda, né? Então, por hoje é só. Deixa eu parar aqui.